Boa noite, eu sou Sandra Lara, eu sou acadêmica da 10ª fase do curso de Psicologia da Unesp de Videira. Eu trago hoje meu projeto de pesquisa para a conclusão de curso. E o tema escolhido foi Guarda Compartilhada, a percepção das crianças. Eu fiz um estudo com 5 crianças, entre 8 e 10 anos. Utilizei para a captação dessas crianças uma técnica chamada Snowball, que é a bola de neve, onde uma amostragem é chamada amostragem cadeia. Os existentes, que são do meu conhecimento, indicam outros, que indicam outros, e assim vai se desenrolando até chegar ao grupo de 5, que foi um número estipulado por mim na pesquisa. Voltando um pouquinho, o que é a guarda compartilhada? Né? A guarda compartilhada, muitas pessoas têm uma visão errônea sobre o que é. Entende-se que é a divisão de casas. A criança ficar na casa da mãe, ficar na casa do pai, ou da mãe, do pai, não importa. É, mas não é só isso. A guarda compartilhada é muito mais do que uma divisão de ambiente, de 4 paredes. É um combinado sobre o que é bom para essa criança, como nós vamos educar essa criança, como nós vamos conduzir a educação dele. Então, é importante que os pais tenham um esclarecimento sobre isso para que ela flua, ela funcione da melhor forma possível. A segunda fase, ela consiste na assinatura do termo de consentimento. E como eu estou trabalhando com uma criança menor de idade, eu preciso de criança menor de idade, né? Redundância. Como a criança, eu preciso da assinatura do responsável. No caso, foram as mães que foram até mim, então a entrevista de anamnese eu fiz com as mães, tá? Nos 5 casos, assim, foram as mães. E é importante essa entrevista porque eu vou conhecer, através dela, a vida pregressa da criança. Como foi o desenvolvimento, como foi a gestação, como foi o desenvolvimento, quais as características mais marcantes dessa criança. Ela se relaciona bem com os colegas, com os professores, qual o relacionamento com a família, com o pai, com a mãe, tem irmãos, mora com quem? Qual é a composição dessa família? Na terceira etapa, já tendo esses dados, então eu fiz, né, desenvolvi um planejamento ludoterápico, através do que elas gostam de brincar. Eu escolhi alguns jogos, selecionei torre de blocos, pega-vareta, jogo de Uno, jogo da memória, entre outros jogos, tá, que era do gosto deles. E além da casinha terapêutica, a casa e a família terapêutica. Por que a casa e a família terapêutica? Porque através dela que eu vou poder, é com ela que eu vou poder observar como é a composição dessa família, desse novo arranjo. Como é na casa da mãe, como é na casa do pai, como que é o desenvolver dessa família. Feito esse planejamento, fui a campo. Então, foram separados em 2 sessões, a sessão inicial, que é da ludoterapia, e a segunda sessão, na primeira sessão, ludoterapia, a segunda sessão, que é de dessensibilização. É uma despedida, né? Na ludoterapia, então, coloquei os jogos, apresentei os jogos para eles. Antes me apresentei, né? Falei o porquê eu estava lá, falei que eu era estudante, assim como eles, e que eu precisava passar de ano, mas para eu conseguir passar de ano, eu precisava da colaboração deles. Você colabora comigo? Então, todos eles falaram sim. Teve um que falou assim, se é para passar de ano, eu ajudo. Então, distribuí os jogos, eles escolheram. Os mais tímidos, eu usei uma tática de deixar com que eles me explicassem. Olha, você escolheu esse jogo, eu não sei jogar, você pode me ensinar? Então, eles me ensinavam as regras daquele jogo, e nisso eles se soltavam. E inicialmente falando menos, e depois falando mais e mais e mais, favorecendo para o momento da casa terapêutica. Aí depois, quando chegou nesse momento, eu expliquei para eles que agora nós reproduziríamos a casa do pai e da mãe, que ele poderia escolher qual ele montaria primeiro, colocando os móveis, depois colocando as pessoas que moravam naquela casa. Então eles separaram, colocaram os móveis à disposição, conforme trazia a memória deles, a casa e as pessoas. Tem muitas pessoas, eles colocam
onde a pessoa costuma ficar mais tempo. Então é interessante, assim, aquele pai que fica só no sofá, aquele pai que cozinha, a mãe, por exemplo, uma das mães trabalha à noite, então ela dorme durante o dia, então ela foi colocada na cama, o padrasto que cozinha, o padrasto foi colocado na cozinha, a irmã que cuida dele. Toda essa questão pode ser observada. E nesse momento, ele trazia muitas informações sobre esse dia a dia, essa vivência deles. Se gosto, se não gosto, como gostaria que fosse. Então, eu tive tanto material nessa primeira sessão de ludoterapia que fiquei extasiada. Na minha cabeça, talvez eu precisasse de mais algumas sessões, mas não foram necessárias. Eu fiz essas duas, porque é o que me supriu toda a informação que eu precisava. Interessante perceber que a percepção delas vai muito além do que o adulto imagina. A criança gosta ou não gosta? Todos eles trazem. Eu gostaria que o papai e a mamãe morassem juntos. Eu gostaria que eles não tivessem separado. Mas eles têm uma compreensão diferente do que nós julgamos. Eles gostam ou não gostam, basta. Não. Eles têm uma percepção um pouco mais aprofundada disso. Eu gostaria que eles morassem juntos, mas eles só brigavam. Então eu sei que não dava. Bem interessante isso, bem importante. Eu ainda estou na fase de análise de dados. Eles ainda estão sendo compilados, mas eu já posso adiantar que, ao contrário não, somando ao que já se tinha como pesquisa, que a questão dos pais, como era a relação dos pais, ele podia interferir no sucesso ou não da guarda compartilhada, se tinha uma boa relação, tinha um bom sucesso ou não, tem muito a questão de como a criança é tratada nesse novo formato. Como ele é tratado na casa do pai, como é tratado na casa da mãe. Então, ele está incluído nas tarefas do dia a dia, ele faz parte de atividades que deixam ele feliz quando ele está na casa do pai, quando ele está na casa da mãe. Quando a criança vai para a casa do pai, ele brinca ou ele fica só assistindo TV. Então, tudo isso eles trazem de forma muito clara e faz falta para eles. Então, tem muito mais a ver com como o pai e a mãe conduzem a partir do divórcio, a partir dessa separação, do que como eles se relacionam. Porque eu tive casos, dos 5 casos, 2 casos que os pais se relacionam mal, 2 casos que se relacionam assim, né? Nem 100%, nem 0%, né? Porque eu não tenho equilíbrio. E um dos casos que os pais não têm contato nenhum, contato zero. E o que eles trazem é a mesma, na verdade, é o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Gostaria que o papai e a mamãe estivessem juntos, porém, entendo que não é possível. A próxima etapa é a devolutiva com os pais, para falar sobre o processo, como foi o processo, e sugerir fazer alguns apontamentos que podem ser importantes para a condução dessa guarda compartilhada. Talvez mude um pouco o olhar deles, e eu ficaria muito feliz se tivesse essa mudança. Muito obrigada, boa noite.